Existe um tipo de silêncio que faz mais barulho do que um trovão. É o silêncio de Deus quando o nosso mundo está desabando. Imagine a cena mais aterrorizante possível, o chão sumindo sob seus pés, a certeza da morte gritando nos seus ouvidos e o caos absoluto tomando conta de tudo o que você construiu. Agora, imagine que a única pessoa capaz de impedir essa tragédia está ao seu lado, dormindo profundamente. Para muitos de nós, essa é a descrição exata da nossa vida hoje. O casamento balança, a saúde falha, as finanças afundam e o céu parece estar tirando um cochilo. A pergunta que queima na garganta é inevitável. Será que ele não se importa? Mas, e se eu te dissesse que você está lendo a cena errado? E se o sono de Jesus no meio do furacão não for um sinal de abandono, mas a maior demonstração de poder que o universo já viu? A história que vamos ler agora em Marcos 4 revela um segredo transformador. A maior batalha daquela noite não foi contra a água que entrava no barco, mas contra a dúvida que tentava entrar no coração dos discípulos. Prepare-se, porque vamos descobrir que a paz não é a ausência de tempestades, mas a certeza de quem está no barco com você. Respire fundo. Vamos entrar nesse barco agora. A calmaria antes do caos. O Mar da Galileia é, na verdade, um grande lago de água doce cercado por montanhas, localizado em uma depressão geográfica. É um lugar de beleza estonteante, mas de temperamento traiçoeiro. Quando o ar frio desce das montanhas e colide com o ar quente da superfície da água, o lago se transforma em um caldeirão fervente em questão de minutos. Mas naquele momento tudo estava tranquilo. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, Pedro, André, Tiago, João, conheciam aquelas águas como a palma de suas mãos. E aqui reside o primeiro grande erro da nossa espiritualidade: a ilusão de que a presença de Jesus no barco é garantia de céu azul. Nós pensamos, se estou obedecendo a Deus, tudo dará certo. Mas o texto bíblico nos diz que, enquanto navegavam cumprindo a ordem do Mestre, levantou-se um grande vendaval. O colapso da experiência humana. Não foi uma chuvinha de verão. Marcos usa palavras fortes. As ondas se arremessavam contra o barco. A água começou a entrar. O barco estava se enchendo. Pense na cena. Está escuro. O vento uiva tão alto que você não consegue ouvir o grito do companheiro ao lado. O chão sob seus pés balança violentamente. A água fria bate no rosto, misturada com o suor do pânico. O mais impressionante é quem estava com medo. Eram pescadores, homens que cresceram ali. Quando um pescador profissional entra em pânico, é porque a morte não é mais uma possibilidade. Ela é uma certeza. Naquele momento, toda a competência humana falhou. O diploma não serviu. A experiência de anos não resolveu. A força do braço não bastou. O vendaval veio para provar que, no grande esquema da vida, somos todos incrivelmente frágeis. E é exatamente no auge desse caos, quando o ser humano chega ao fim de si mesmo, que os olhos se voltam para a popa do barco. O travesseiro na tempestade. A imagem é chocante. O barco está afundando. Os discípulos estão gritando. E Jesus? Jesus está dormindo. E Marcos adiciona um detalhe precioso. Sobre uma almofada. Ele estava confortável. Ele estava em descanso profundo. Como isso toca o nosso coração hoje? Quantas vezes você sentiu que o seu mundo estava desabando? O diagnóstico médico chegou, o desemprego bateu à porta, a depressão apertou e o céu parecia estar em silêncio? Você ora e parece que Deus está dormindo. Você chora e o silêncio de Deus ecoa mais alto que o seu choro. A visão de Jesus dormindo provocou nos discípulos a mesma indignação que provoca em nós. Eles o acordaram com uma acusação ríspida. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a pergunta que grita em nossa alma nas madrugadas insones. Deus, você não está vendo? Eu estou me afogando aqui e o Senhor está em silêncio. Nós interpretamos o silêncio de Deus como apatia. Achamos que o cochilo de Deus é um sinal de abandono. Mas e se o sono de Jesus não fosse descaso? E se o sono de Jesus fosse a suprema demonstração de confiança no Pai? Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque conhecia aquele que segura as águas na concha da mão.
Ele sabia que não havia água suficiente em todo o mar da Galileia para afundar o barco onde estava o Filho de Deus e o propósito da salvação. O despertar da autoridade, Jesus acorda. Ele não acorda assustado com a água. Ele acorda com a calma de quem é dono da casa e percebe que as crianças estão fazendo bagunça na sala. A reação dele é fascinante. Ele não pega um balde. Ele ignora o problema físico, a água no barco, e vai direto à raiz, o vento e o mar. Ele se levanta. O cabelo molhado, o manto pesado de água, mas a autoridade intacta. Ele diz: cala-te, aquieta-te. No original, a linguagem é como se ele estivesse falando com uma força maligna. É uma ordem absoluta, e o texto diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Do caos absoluto à paz absoluta em 1 segundo. Foi instantâneo. A água virou um espelho. O vento sumiu. Aqui aprendemos algo poderoso sobre as nossas tempestades. O problema nunca é o tamanho da onda, mas quem está no barco com você. Se Jesus está no barco, o barco pode até balançar, pode até encher de água, mas ele não afunda. A verdadeira tempestade. Mas a história não acaba no milagre. O objetivo de Jesus era mais profundo. Depois de acalmar o mar, o problema externo, ele se volta para acalmar a tempestade dentro dos discípulos, o problema interno. Ele lhes diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O medo dos discípulos revelava que eles acreditavam mais na força da tempestade do que no poder da palavra de Jesus. Se ele disse: passemos para a outra margem, eles chegariam à outra margem. Jesus estava ensinando que fé não é a ausência de tempestades. Fé é a certeza da presença de Deus durante elas. Ele queria que os discípulos olhassem para ele dormindo e pensassem: se ele está em paz, eu posso estar em paz. Se o mestre não está desesperado, eu me recuso a me desesperar. O Deus que está no controle, mesmo em silêncio. Talvez hoje você esteja no meio do lago. As montanhas sumiram de vista e a água está entrando no seu barco. O texto de Marcos 4 nos convida a mudar a perspectiva. O silêncio não é ausência. O fato de Deus parecer dormir no seu problema não significa que ele perdeu o controle. Às vezes, o silêncio dele é um convite para você deitar a cabeça na mesma almofada da graça e confiar. O destino está garantido. Se ele prometeu que vai completar a boa obra na sua vida, nenhuma tempestade pode vetar a palavra dele. A grandeza de Deus. O final do texto diz que os discípulos sentiram um grande temor e diziam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade serviu para algo. Antes, eles conheciam Jesus como o Mestre, o Curador. Depois da tempestade, eles conheceram Jesus como o Senhor da criação. Existem facetas de Deus que nós só conhecemos quando o barco está afundando. Se não houvesse tempestade, eles nunca teriam visto o mar obedecer à voz dele. Conclusão: a outra margem. A Bíblia diz logo no capítulo 5 que eles chegaram à outra margem. A profecia se cumpriu. O barco chegou. Eles chegaram mais fortes e com uma visão maior de quem Deus é. Meu convite a você hoje é simples e desafiador. Pare de olhar para a altura das ondas. Olhe para a popa do barco. Cristo está lá. E porque ele vive, porque ele está no seu barco, você pode ter a audácia de ter paz no meio da guerra. Não tente esvaziar o oceano com um balde. Apenas chame o dono do vento. Ou melhor ainda, confie tanto nele que você possa se deitar ao lado dele, no meio do caos, e descansar, sabendo que a outra margem é certa. O vento obedece a ele, o mar obedece a ele, e ele ama você. Vamos orar meditando na palavra? Então me acompanhe. Senhor, Tu és o dono do vento e o Senhor do mar. Neste momento, confesso que o barulho da tempestade ao meu redor tem tentado abafar a Tua voz. As ondas dos problemas estão altas, a água quer entrar no meu barco, e o medo tenta me convencer de que estou sozinho. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que olhei para o Teu silêncio e pensei que fosse abandono. Perdoa-me por achar que, porque Tu dormes, Tu não te importas. Hoje eu entendo. O Teu descanso não é descaso, é soberania. Se Tu estás no meu barco, ele não afunda. Eu escolho parar de olhar para o tamanho da onda e começo a olhar para a grandeza de quem está comigo.
Eu recebo agora a tua paz. Não a paz que o mundo dá quando tudo vai bem, mas a paz que excede o entendimento, a paz que dorme na tempestade. Fala ao meu coração agora, Senhor. Cala-te, aquieta-te. Acalma a minha alma antes de acalmar o meu problema. Eu confio na tua promessa de que chegaremos à outra margem. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa mensagem e deseja ter maior contato com a palavra de Deus, considere se inscrever no canal. Esse é o nosso espaço para que você encontre a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe.